Oi, amadas criaturas, tudo bem? Vamos levar um papo? Amadas criaturas, hoje eu venho contar uma história verídica para vocês. E eu decidi contar essa história, não é? Porque ela tem martelado bastante na minha cabeça. E talvez isso venha auxiliar alguma pessoa, não é? Que esteja passando pela mesma situação. Na verdade, o desenrolar da história começou há 3 ou 4 meses atrás, quando eu atendi uma cliente. Ela me procurou, nada tinha a ver com saúde. O problema que ela vinha não é tentar encontrar um auxílio nesse dia, há 3 ou 4 meses atrás. Mas chegou no momento de falarmos sobre a saúde e as cartas, não é? O baralho me disse que ela estava vivenciando uma situação, não é? Que não era dela na área da saúde. Ela estava experienciando uma situação que não era dela na área da saúde. Então eu perguntei para ela, não é, qual o problema de saúde que ela já tinha neste momento, porque as cartas estavam me dizendo isso, que se ela estava experienciando, esse problema já existia, já estava, não é, ali no campo físico dela. Então, conversa vai, conversa vem, não é? E ela começou a me dizer que ela tinha um problema bem grave, realmente, e que tinha uma cirurgia marcada, e já era a segunda vez que desmarcavam essa cirurgia dela. Eu não vou falar qual é o problema de saúde, ok, gente? Até porque isso é um desenredar aqui da história, não é? E eu não quero que quem estiver vendo esse vídeo consiga assimilar quem é a pessoa. Porque a gente nunca sabe quem conhece quem, não é? Então começou ali, não é, o desvendar o porquê que ela estava vivenciando algo que não era dela. É como se ela tivesse, não é, adquirido um karma que não era dela. Ela estivesse experienciando um destino que não era o dela. Então, não é, vamos lá. Há um tempo atrás eu estudei sobre karmas e vidas passadas. E nesse curso que eu fiz, não é, sobre karmas e vidas passadas, eu tomei consciência que existiam vários tipos de karma. Vou falar os básicos aqui, que é o que interessa para essa situação, não é, que eu quero contar aqui. Existe aquele karma, não é, que nós já trazemos no nosso DNA, dos nossos antepassados, para essa vivência que a gente está vivendo agora. Existem os karmas que nós vamos adquirindo conforme a nossa vivência, atitudes, não é? Ações, e a gente vai adquirindo novos karmas, além daqueles que a gente já trouxe no nosso DNA, não é? De vidas passadas e tudo mais. E existem os karmas adquiridos, amadas criaturas. Pasmem. É como se a gente realmente pegasse karma das outras pessoas. É incrível, mas é verdade, entendeu? São fatos reais. E essa cliente não é, mostra que esses fatos são mesmo reais. Mas essa não é a primeira cliente que me aparece com uma situação dessa. Essa já deve ser a terceira ou quarta cliente, amadas criaturas. Só que as outras clientes passaram por intervenção realmente cirúrgica e só depois chegaram até mim. Então não pôde se fazer muita coisa, entendeu? Para que elas não passassem por essa intervenção cirúrgica. Essa cliente foi diferente. Ela chegou até mim, não é? Já tinham desmarcado 2 vezes a intervenção cirúrgica dela. E ainda bem, amadas criaturas, ainda bem, não existe acaso no universo. Então, o que aconteceu? Eu vou desvendar aqui um pouco, não é, a situação para vocês conseguirem também fazerem congruência com isso. Ela tem uma amiga, muito amiga mesmo. Tão amiga, não é, que ela chama os pais da amiga de pais adotivos dela. E esses pais adotivos, supostamente, passaram pela mesma situação que ela está passando agora. Então, isso quer dizer que o pai da amiga passou por essa situação que ela está passando agora. A mãe da amiga passou por essa situação que ela está passando agora. O irmão mais velho da amiga passou pela mesma situação que ela está passando agora. A amiga passou pela mesma situação que ela está passando agora. E agora ela,
com o mesmo problema dessas pessoas todas, entendeu? Da família da amiga. O que aconteceu, amadas criaturas? É evidente que houve aqui, não é, um karma adquirido da amiga. Culpa dela, da amiga? Não, porque a amiga não tem esse poder de transferir o seu karma para outra pessoa. Mas nós, seres humanos que estamos aqui nessa vivência, não é temporariamente humana, temos o poder de adquirir karma dos outros. Por pena, por fidelidade, lealdade, não é? Que neste caso, depois da gente esmiuçar para saber o porquê não ela tinha adquirido este karma da amiga, foi por lealdade à amiga. Ela disse que não fez nenhum pacto, porque eu falei impacto, não é de lealdade. E ela disse, mas eu não fiz nenhum pacto de lealdade com ela, Fátima. Não é necessário, amadas criaturas, fazer um pacto verbal de lealdade. Só o fato, entendeu, de você olhar para a amiga que está padecendo e pensar assim, se eu pudesse eu trocava de lugar com ela. Coitadinha, como ela está sofrendo. Você já está fazendo ali um pacto de lealdade. Em pensar, não precisa verbalizar. O verbo é muito forte, gente, mas o pensar também é muito forte. Então, o que aconteceu? Por lealdade à amizade que ela tem à amiga, não é? E pelo fato dela chamar, não é, a família da amiga, de família adotiva dela, ela acabou adquirindo esse karma, não é? Da família toda da amiga. E aí, não é, para o desenrolar da história, para o vídeo não ficar muito longo, não é, gente? Foi, não é, aconselhado a ela que ela fizesse um divórcio kármico com essa situação. O divórcio kármico foi feito com essa situação. Ela fez novos exames e pasmem agora. Os exames não constataram o mesmo problema de saúde pelo qual ela está à espera de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica já há alguns meses. Pasmem com isso. Por quê? Porque o pacto de lealdade foi desfeito através, não é, do divórcio kármico. E o que eu quero também falar com isso para vocês, gente, contando essa história, não é? Lembrem-se, lá no comecinho da história que eu contei, o pai da amiga teve esse problema, a mãe da amiga teve esse problema, o irmão da amiga teve esse problema, a amiga teve este problema e ela agora estava com este problema. Então prestem atenção, amadas criaturas, no que vocês têm pena, que tipo de emoção vocês estão sentindo e que tipo de pensamento vocês estão tendo quando vocês têm pena de alguém, para não adquirir karmas. Algumas pessoas não falam em karmas adquirido, alguns esotéricos falam em troca de destino. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Troca de destino e karmas adquiridos é a mesma coisa, a frequência é a mesma, estamos falando da mesma coisa. Então prestem atenção, amadas criaturas, para não me saírem fazendo pactos, entendeu? Com qualquer situação que vocês encontram pelo caminho. Eu não tô dizendo para vocês se tornarem a pessoa mais fria do mundo, mas prestem atenção em que tipo de emoção vocês estão tendo quando tem pena de alguém. Que tipo de pensamento vocês estão tendo quando tem pena de alguém. E não só, gente, vamos analisar. Olha só o padrão que existia nessa história. O pai, a mãe, a amiga, o irmão e ela. Bastava ela olhar à volta dela que ela ia aí notar um padrão, não é?
muito similar àquilo que estava acontecendo com ela, mas ela não estava atenta a esse padrão. Prestem atenção nas coisas, gente. Saiam dos telefones, entendeu? Parem de estar o tempo todo com o telefone na frente dos olhos de vocês e prestem atenção naquilo que está acontecendo à volta de vocês, gente. E os karmas adquiridos, eu vou contar aqui mais uma situação, não é mais um exemplo, para vocês verem o quanto isso é incrível, gente. Quem de vocês não tem uma amiga ou um amigo que se separou? E quando esse amigo ou amiga se separou, um deles estava trabalhando e o outro não, o outro estava desempregado. E de repente, aquele que estava desempregado arrumou trabalho, começou a subir na vida, entendeu? A conquistar um monte de coisa, e aquele que não estava, aquele que estava trabalhando e tinha uma vida assim regradinha, não é, levando a sua vida, começa a vida a desmoronar. Por quê, gente? Porque durante o romance a gente vai fazendo um monte de pactos. Eu vou te amar para sempre. A minha vida tá destruída, entendeu? Se eu não ficar com você. Sem você eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Prestem atenção nas falas de vocês, principalmente quando essa fala tem emoção, gente. Porque isso é o fermento do bolo aqui, viu? Dos karmas. Então, prestem atenção, gente. Prestem atenção nos padrões, não é? Para não estar adquirindo aí karmas que não são seus. Porque existe sim karma adquirido, é como se fosse sarna que a gente pega do outro, entendeu? Mas existe sim karmas adquiridos, não é? Que alguns esotéricos chamam de troca de destino. E existe sim pactos, gente. Não adianta a gente negar, porque existe sim pactos. Então, vamos observar as coisas para sofrer menos e ter mais fluidez aqui na nossa vida, viu, gente? Não ficar sofrendo com coisas que não são nossas, porque a gente já traz os nossos karmas pessoais, gente. Então a gente não tem que estar adquirindo mais karmas e mais peso para nossas vidas. Eu lembrei de mais um pacto aqui que normalmente se faz, e até nem somos nós que fazemos, é o padre que faz, até que a morte os separe. Ok, gente? Então vamos prestar atenção, não é? Naquilo que nos rodeia, nos padrões, prestem atenção nos padrões, porque como eu sempre falo, não é? O observador cura. Ela deu a sorte, entendeu, de ter vindo numa consulta e o universo querer que essa conversa viesse à tona. Então ela conseguiu aqui ainda sair desse padrão, dessa frequência karmática que não era dela. Mas eu tenho outras 2 ou 3 clientes que não tiveram a mesma sorte, gente. Elas até fizeram o divórcio energético depois, entendeu? Para não adquirir mais karma das situações que não eram delas, mas elas não tiveram a mesma sorte, elas tiveram realmente que passar por cirurgias de situações que não eram delas. Então, prestem atenção, amadas criaturas, ok? Fica aqui essa dica muito importante. Tome cuidado do que você tem pena, do que te emociona, do que vai lá dentro do teu coração, entendeu? Para não adquirir karmas alheios. Ok, amadas criaturas? Gratidão, gratidão, gratidão.